30 minutos, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. Agora dando sequência, meu caro Paulo do Vale, sobre o que disse Lucas Moura na entrevista coletiva. Já ouvimos ele falando sobre o retorno dele, mas que o pessoal quer saber, que a massa São Paulina, o que todo mundo, os mais de 40 mil, 50 mil torcedores que estarão presentes no domingo no Morumbi, eles vão olhar para o gramado e ver a carequinha de Lucas Moura? Pergunta que o próprio Lucas Moura respondeu na coletiva e se colocou à disposição de Dorival. Ainda não tive essa conversa mais específica, né, com a comissão técnica, mas o meu objetivo é estar preparado o mais rápido possível. Se depender de mim, estarei à disposição aí no domingo, né? Me sinto muito bem fisicamente, tenho treinado, né, esse tempo todo aí que eu estou parado, tenho treinado bastante, então fisicamente me sinto muito bem. O que falta mesmo é ritmo de jogo, né, que eu não tenho treinado com bola, não tenho treinado no campo, e foi muito bom participar do treino ontem já e hoje também, né, ter esse contato novamente, né, com a bola, com o campo, né, conhecer os novos companheiros também. Então assim, estou me sentindo muito bem. Agora, em relação ao domingo, como eu falei, estou à disposição, aí vai depender da comissão técnica, a gente vai conversar, né, com os profissionais, a gente vai conversar e vamos tomar a decisão aí que for mais adequada. Daí, e vocês, Soleri e Ramiro, já colocariam o Lucas em campo domingo, mesmo sem participar efetivamente das últimas atividades? Óbvio que ele pode participar ainda, o São Paulo tem mais um treino amanhã. Vocês já arriscariam em colocar o Lucas até como um atrativo para esse jogo contra o Atlético? E aí, Ramiro? Sim, não, tem que jogar. Foi contratado para isso. Vai ter pouco tempo para jogar, né? Verdade. 4 meses. Verdade. Tem que aproveitar o tempo que tem, né? Vamos viver o momento. Isso. E o Lucas tem que aproveitar isso. Já estrear, domingo, casa cheia, o Morumbi vai estar lotado, né? Mais de 50 mil ingressos já vendidos. Então tem que estrear, tem que mostrar para que veio, tem que... Porque assim, o discurso é bonito, tudo é legal, tá? De fato, na minha visão, o São Paulo muda de patamar com a contratação desses dois jogadores. Agora, tem que mostrar na prática. Porque tem muito atleta, que eu repito, que veio da Europa, que chegou ao Brasil e que não conseguiu de fato se concretizar como um jogador efetivo. Então tem que jogar, não só ele, mas também o Rames Rodrigues. O Rames ainda não vai jogar, né? Não, muito Rames não vai. Ele já tá no bid, não? Não. Também não. Então, o Lucas já pode estrear. Ele já tá com a situação de trabalhar no Brasil? Isso, certo? exatamente essa é a questão. Tá. Exatamente. A parte do visto de trabalho e tal, né, que demora um pouco mais. O Lucas é um jogador brasileiro, não tinha vínculo com ninguém, então foi uma situação mais fácil. E aí, colocaria o Lucas em campo, Soler? Sim. Se o homem falou que ele tá pronto, tem 4 meses pela frente, e com todo respeito ao Luiz Felipe Scolari, o time do Galo tá uma bagunça, quem sabe? Bota o cara, pega uma bola, dribla o Mariano, bate 1-0 São Paulo no Morumbi. Nossa, meu Deus do céu. Tem que pôr. Tem que se pôr. Se tá fardado no banco ou fardado pra começar a partida, deixa o homem brincar. Vai que, né? O último jogo dele no Morumbi ele fez gol. Exato. Vai que no primeiro, no retorno, ele faz de noitão. Tem que deixar os deuses do futebol trabalhar nessas, né? Exatamente, concordo. E olha, o Ramiro falou só de estádio lotado, e de fato o torcedor de São Paulo tá comprando ingresso para domingo, só que o torcedor de São Paulo vem encontrando uma enorme dificuldade para comprar ingresso pro jogo contra o Corinthians dia 16 de agosto. Tô aproveitando até antes da gente continuar ouvindo o Lucas para relatar isso. A diretoria de São Paulo ali vem fazendo por etapas, né? Primeiro ali um nível do sócio-torcedor, depois outro, mas o relato é de que a situação tá complicadíssima, e muito porque existe hoje a questão do cambismo e que os caras se aproveitam, né? Eles pagam o plano mais caro, porque mesmo assim compensa, porque o plano mais caro ele te dá direito a pegar ali 5 ingressos por um preço irrisório. Sim. E aí você... Ainda tem a questão que você consegue colocar uma filiação, né? Isso, exatamente. Não vou dar nome ao santo, mas falando do milagre, eu conheço uma pessoa que o melhor amigo dele ali no plano sócio-torcedor de São Paulo tá como filho. Pois exato. Você então tem que colocar um dependente. Se você colocar um dependente, você tem que justificar quem é, né? Isso. E às vezes até o famoso pessoal de bem, às vezes acaba aproveitando as brechas, sempre né? dando Quem dirá aquele o cambista, jeitinho. né? Exato. Então,
Então imagina, né, que você pague ali um valor até alto e pelo que eu andei conversando com alguns torcedores, você é obrigado a fechar por 6 meses o plano mais top de sócio torcedor. E mesmo assim compensa. Não sei o que, mais de R$300. Ah, não, bem mais. né? Até porque 6 meses, né, assim, você paga já... Então... Imagina a margem de lucro pro cara topar pagar 6 meses, mas que ele sabe que ele vai poder vender esse ingresso por preço infinito, dependendo, né? Até da procura. Então isso tem causado um enorme transtorno e uma enorme dificuldade ao torcedor do São Paulo para conseguir esse ingresso pro jogo do dia 16. Pro jogo de domingo, tudo ok, pelo que eu andei conversando com algumas pessoas. O Diamante tá 199, não sei se é alguma promoção, mas aqui no site tá 199. É, mas aí é obrigado a pagar de forma antecipada, 6 meses. Então você põe aí 6... Ah, 6 vezes 200? É, então, isso. Rapaz. Daí o cara Perdido, já... hein? Pois é. Então é isso, né? Só trazendo então esse relato que é importante essa prestação de serviço e obviamente que qualquer novidade a gente traz com relação ao jogo do dia 16 de agosto. Seguindo com Lucas Moura, que disse o seguinte: não tem nenhum pré-acordo com a equipe dos Estados Unidos, pelo menos publicamente não. E ele deixa em aberto o futuro, mas fala a respeito desse primeiro contrato de 4 a 5 meses de validade com o tricolor paulista. Bom, esse contrato curto foi uma decisão em conjunto, né? Minha família, com o clube também, com os meus empresários, e a gente tomou essa decisão. E meu pensamento é viver o que a gente tem nas mãos hoje, né? Viver esses 4, 5 meses aí da melhor maneira possível, né? Desfrutar deste momento, né? Para falar a verdade, ainda parece que a ficha não caiu, parece que eu estou sonhando, voltando aqui no CT, onde eu vivi momentos incríveis. Então quero desfrutar deste momento. E chegando em janeiro, a gente vai analisar a situação e aí toma outra decisão. Daí, Lucas Moura não quis revelar não se vai acertar com o futebol dos Estados Unidos, se segue no São Paulo. Vocês veem alguma perspectiva do Lucas dependendo, por exemplo, o São Paulo ganha uma Sul-Americana, vai para uma Libertadores, que o Lucas não ganhou na primeira passagem dele quando foi revelado. Tem o Rames Rodrigues com contrato, uma perspectiva boa. Vocês acham que o Lucas pode ser convencido a seguir no São Paulo para 2024? É a brecha que o sistema queria, né? Já diria o poeta. Então, se ele tá falando que não tem contrato com ninguém, já falou, ó, faz 3 joguinhos aí que tem uma gavetinha boa aqui pra você, a gente já senta e conversa. Então, acho que o São Paulo tinha que se esforçar pra manter o Lucas. Já que ele tá afirmando que não tem nada acertado com ninguém, pô, se fizer ali uma boa sequência de jogos, já encaminha uma renovação contratual. Eu até sou contra aquelas pessoas que falam, pô, mas o Lucas vai ficar aqui 4 meses, nem vale a pena. Pô, desculpa, mas 4 meses do Lucas, perto de outros atletas que o São Paulo tem, perto de Wellington Rato, perto de alguns jogadores como o Alisson, é muita coisa. E é trabalho, o futebol, querendo ou não, apesar da sua magia, é efetividade. Se o cara vier aqui em 4 meses e fizer o que muitos não fizeram, pô, já valeu a pena. Eu não acho até que... Eu até palpite mesmo. E até arriscado, né? Só 4 meses de Lucas, porque semana que vem ele vai ter que torcer pelo São Paulo, porque o São Paulo cai da Sul-Americana, já era. Sim. E dia 16 ele tem que estar inteiro pra passar do Corinthians, senão ele pode fazer realmente jogo importante no São Paulo e em dezembro ir embora. São Exato, Paulo brigando pelo quê? G6 do Brasileiro? Exato. E pelo título não vai brigar no Brasileiro. É isso, né? Ele tem um jogo pra torcer pelos companheiros e um pra tentar resolver. Eu acho que isso vai ser importante, até pensando no futuro de alguns jogadores. Por exemplo, vamos supor que o São Paulo não se classifique para a Libertadores do ano que vem. Acho muito difícil que o Rames Rodrigues queira também dar continuidade a um trabalho que ele não vai ter oportunidade de ser visto. Porque é um cara importante no futebol, é um cara que vai querer... E ele falou na coletiva que o sonho dele é ganhar uma Libertadores. Então, se o São Paulo não se classifica, aí o negócio muda. Isso é verdade. Não só com o Rames, mas com outros jogadores importantes do elenco. Claro que eu vejo mais apontando no Rames. Mas o São Paulo vai ter que fazer uma força, hein? Pra com esses jogadores não conseguir pelo menos uma vaga na... Né? Vai ser uma tragédia. O elenco tá bom. Uma tragédia, né?
Mas isso foi, inclusive, muito debatido internamente sobre o acerto com o Lucas, né? Porque o Rames foi ali uma oportunidade, uma grife que você traz, um contrato mais longo, mas justamente, né? Bom, traz o Lucas e aí corre o risco de a gente cair numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana e aí, né? Ficar com 2 grandes estrelas no elenco pra jogar 19 rodadas de um campeonato que aparentemente está encaminhado para o Botafogo. E aí o objetivo do São Paulo justamente passa a ser a vaga na Libertadores. Bom, dando sequência ao que disse o Lucas sobre posicionamento dentro de campo, tá, Gustavo Soler? Tá. Dentro de campo, não fora de campo. Posicionamento ali onde ele joga. Até porque o Lucas surgiu no São Paulo jogando aberto pelo lado direito, mas na Europa... Segue assim, né? Mas na Europa, sim, até um pouco mais extremo ali, né? Bem extremo do lado direito. Mas o Lucas, na Europa, ele fez todas as posições ofensivas. E ele responde, neste retorno ao Brasil, onde vai querer jogar no time de Dorival Júnior. Esse tempo todo que eu fiquei na Europa, uma coisa que eu adquiri bastante é essa versatilidade, né? De poder jogar em diversas funções. Na parte ofensiva, joguei pelo lado direito, pelo lado esquerdo, joguei como centroavante, joguei como camisa 10 também. E, para ser bem sincero, uma posição que eu me sinto muito confortável é a vontade do meio para frente, né? Onde eu fui formado, na base, eu sempre joguei como camisa 10, armando as jogadas e tal. Gosto de ter a bola, gosto, né, de vir buscar o jogo, de armar o jogo. Mas não tive essa conversa ainda específica com o Dorival. E como eu falei, eu chego para agregar, chego para ajudar o elenco. E seja na posição que ele achar melhor, eu vou conversar com ele e vou estar disposto aí a ajudar. Mas eu me sinto muito mais confortável com essa liberdade do meio para frente, podendo buscar o jogo e armar e fazer minhas jogadas características. Bom, na minha visão, o Lucas, ele tem a característica que o São Paulo busca nos últimos anos, que é desse cara de lado de velocidade, né? Ele falou de camisa 10, de armar e tal, mas o São Paulo hoje tem também esse jogador que é o Rames Rodrigues. Então, assim, não vejo o Lucas fazendo algo de muito diferente. Óbvio que com essa liberdade de buscar jogo, mas sendo talvez esse cara que há muito tempo o São Paulo não tem, né? E de novo a gente vai bater na tecla físico do Rames Rodrigues, o que o Rames Rodrigues vai conseguir fazer dentro de campo, o que ele vai conseguir mostrar dentro das 4 linhas, porque o Rames Rodrigues no Porto, quando o Hulk era o dono do time, ele era ponta esquerda. Quando o Hulk saiu, ele virou ponta direita. E aí no Mônaco e no Real Madrid ele já joga um pouco mais centralizado como armador. Na própria Copa do Mundo pela Colômbia ele foi até uma espécie de segundo atacante ali. Então é um cara que também, se estiver bem fisicamente, assim como o Lucas, do meio pra frente, deixa o menino se divertir. Então tem que ver também, o Lucas ele vai jogar muito em função da parte física dos seus companheiros, né? Se ele estiver bem fisicamente, o Lucas faz qualquer função. Se o Rames estiver, também faz qualquer função. O Luciano tenta fazer qualquer função e o Caleri é o homem de referência. Então você pode ter ali 3 jogadores jogando atrás do Caleri com muita mobilidade. Sendo 2 jogadores que, se estiverem no melhor do físico e melhor mentalmente, são jogadores bem acima da média. E tem um detalhe, né? O São Paulo, quando tiver bem preparado fisicamente, mentalmente, e até nessa gestão do Dorival Júnior, eu vejo que melhorou muito nesse sentido. Claro que não sei se pode ser acreditado 100% a ele, mas o time tá com menos gente no departamento médico, tem enfrentado pouco menos de dificuldade, até quando vai, fica por menos tempo. O Caleri, por exemplo, passou diversas vezes desde que o Dorival Júnior chegou nesse departamento médico, mas ele fica por pouco tempo, ele consegue ter uma melhora nesse sentido. Então, acho que é muito importante, porque a gente falava no ano passado, o DM do São Paulo tinha 15 pessoas. 15 pessoas, e isso demonstrava uma falha física, de gestão física, uma falha do departamento médico, de preparação de tudo. E eu acho que às vezes até ocupa um pouco do... Não sei se... Não posso pensar sobre esse assunto, mas não sei se é um pouco de culpa do técnico. Porque precisava dar uma olhada, precisa ter um estudo sobre o que um atleta pode entregar ou não fisicamente. Então, eu acho que chegando esses atletas num patamar físico interessante, que não adianta fazer que nem o Corinthians fez com o Lucas Veríssimo. Chegou agora, tá 3 partidas que já poderia ter estreado, não tem condição física, e aí fica nesse limbo de, será que pode usar? Será que não pode usar? Porque
O Lucas, por exemplo, a sorte do São Paulo nesse sentido é que tem um contrato curto, mas ele já indicou que tá tudo certo, pode estrear. O Rames Rodrigues ainda não deu essa indicação. Ele até falou que precisa passar por umas etapas, se eu não me engano, e tal. Tudo certo, precisa ver com o professor. Então eu acho que o São Paulo vai ganhar se eles estiverem bem fisicamente também. Dando sequência, agora a respeito do número que o Lucas vai usar neste retorno ao tricolor paulista. E será o mesmo de quando subiu para o profissional e foi revelado pelo São Paulo. A camisa 7, que até então pertencia a Alisson. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atitude do Alisson, agradecer, né, por esse gesto nobre que ele teve, né, isso demonstra a pessoa que ele é. Eu vi a entrevista que ele deu após o jogo contra o Bahia, se não me engano, dizendo que cederia essa camisa para mim. Confesso que fiquei um pouco sem jeito, sem graça, mas é um número que eu gosto muito, não só em relação ao futebol, é um número que eu gosto bastante de usar fora do futebol também. E um número que marcou bastante a minha primeira passagem aqui, né? Tenho uma identificação muito grande com esse número e por isso eu resolvi aceitar, agradeci, conversei com ele pessoalmente e resolvi aceitar, né, esse gesto dele e muito feliz de usar essa camisa que eu fui muito feliz aqui na primeira passagem. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Uma característica da sua carreira é que com 31, né, fazendo 31 anos, você tem 3 clubes só, né? O São Paulo, o Tottenham e o Paris Saint-Germain. Isso é pensado? É uma coisa que você pensava justamente para a sua carreira? E só pegando carona, hoje o técnico da seleção brasileira trabalha no Brasil. Você acha que um retorno para cá pode despertar talvez para o radar da seleção ou você não pensa mais nisso? Bom, começando pela seleção, sempre esteve na minha cabeça, sempre esteve no radar. Né? Enquanto eu estiver jogando em clube que está em evidência, em alto nível, a seleção vai ser um objetivo. E acredito que tem essa possibilidade. Mas vamos pensar passo a passo, com calma, primeiramente estrear, né? Como fala, me enturmar no clube, depois pensar nisso. E sobre as minhas passagens, né, no Tottenham, no Paris... Cara, eu gosto de cumprir os contratos que eu assino, né? E acredito que isso é algo que eu tenho muito orgulho, com 30 anos, ter jogado em apenas 3 clubes, 5 anos no Paris, 5 anos e meio no Tottenham. Não é fácil, né? A gente sabe quantos jogadores que ficam pouco tempo nos clubes, e eu pude construir uma história legal no Paris, pude construir uma história legal no Tottenham, né? No São Paulo também aqui, antes de sair. Então, assim, isso é algo que eu me orgulho bastante, com 30 anos, ter jogado em apenas 3 clubes e ter marcado, né, de alguma forma, né, essas passagens. Aí eu pergunto pra vocês, antes da gente ir pra reta final do que disse o Lucas. Ele teve uma carreira que se esperava dentro da média, decepcionou, porque assim, uma coisa é inegável, o Lucas ele não ficou pingando de clube em clube. Ele teve sequência no Paris Saint-Germain, ele teve sequência no Tottenham, fez um dos gols mais importantes da história do Tottenham, de um clube que não consegue ser campeão, é verdade, não é uma culpa do Lucas, né? Nem o Paris Saint-Germain tem toda essa questão também, de não ganhar a Champions League, e o Tottenham tem essa questão de não conquistar um título mesmo evoluindo nos últimos anos, entrando ali pro Big Six do futebol inglês. Ele teve destaque nesses 2 clubes num dado período. Vocês acham satisfatória a passagem do Lucas pelo continente europeu? Não, acho que foi um jogador comunzaço no futebol europeu, né? No Brasil, era um cara que sobrava, um jogador que se colocava muita expectativa, né? Dessa mesma safra de Neymar, Ganso, próprio Danilo, Alexandro, essa molecada que surgiu e todo mundo botava muita expectativa. Começou bem no Paris Saint-Germain, depois virou um jogador reserva, depois um cara praticamente esquecido, né, por alguns treinadores do Paris Saint-Germain quando o time começou a colocar cada vez mais dinheiro para se reforçar no mercado. Foi pro Tottenham e viveu algo parecido, né? Chegou como um cara interessante, depois foi pra reserva e terminou no Sub-23 do Tottenham encostadão. Então acho que não foi a passagem que todo mundo esperava pelo que o Lucas mostrou no seu início de carreira, aquele brilho que ele teve no começo no São Paulo, até o começo dele no PSG, e depois foi um cara que ficou meio esquecido, né? Um cara que a gente não lembra, pô, ele tem, né, esses 3 gols contra o Ajax na Liga dos Campeões da Europa e chegou na final, nem fardou, ficou no banco. Então, acho que foi um cara que não chegou nem perto das expectativas criadas
mas que viveu alguns bons momentos no futebol europeu. Eu acho que até em cima disso, não penso que foi uma carreira frustrada na Europa. Até porque, por morar em Paris e Londres... Nossa, é louco. Tá de bom tamanho. Mas talvez até um pouco na expectativa que a gente colocou sobre ele, porque é um atleta que sai num período que ele jogou muito no São Paulo, a gente via o Neymar também voando ao mesmo tempo aqui no Brasil, até um pouco antes do Lucas, mas é no mesmo período, na Deu verdade. a sensação que ele era o próximo, né? Essa era a sensação, de que ele seria o próximo, de que era um atleta que poderia vingar muito bem na Europa. Isso não aconteceu da forma como a gente criou essa expectativa, mas em visão de carreira passou em grandes clubes, fez gols importantes, levou o Tottenham a uma final de Champions. Grandes clubes? O Tottenham, assim, eu digo pro patamar... Eu não considero nem Tottenham nem PSG. Passou por camisas importantes no cenário europeu. Isso, passou por camisas Não importantes. passou por um Girona, Sim. Isso. por Sim. um Estrasburgo. Villarreal. Um Zenit, não foi algo... Se bem que o Villarreal é quase do nível do PSG e do Tottenham. Porque Enfim. o PSG ganhou mais... Aliás, o PSG até ganhou mais notoriedade agora do que a época que ele passou por lá. O Lucas, ele abriu a fase... Isso, Ele foi o primeiro, talvez ali o precursor da fase de muita grana do Depois Paris chegou o Saint-Germain. Ibra Isso. amou ele. O Di Maria já tava por lá essa época, eu acho, né? Se eu não me engano. Não vou lembrar. Mas acho que ele chega até a atuar junto com o Di Maria. Então, O Di Maria chegou depois da Copa de 14. Depois da passagem dele pelo Manchester United. Porque teve a Em questão da Copa de 14 do Real o Madrid. Florentino fez uma ligaçãozinha lá, não deixou ele jogar a final, ele vai pro Manchester, depois vai pro PSG. Em 2015 ele chegou ao PSG. Então, eu não acho que é uma carreira frustrada, mas é que a gente também colocou uma grande expectativa em cima do Lucas. E ele não teve uma grave lesão, né? Não foi um jogador que Não teve. ficou parado. Não teve. Ficou, né, com esse gostinho que poderia ser mais por causa de lesão, né? Exato. Também acho que não foi a questão física não atrapalhou não o Lucas. Dando sequência à reta final das respostas do Lucas sobre a pressão do futebol brasileiro, né? O próprio Rames respondeu sobre isso no início da semana e o Lucas também falou, né? Porque o torcedor que vai nas redes sociais e pede pra esposa, pra que ela deixe o Lucas voltar, é o mesmo torcedor também que ameaça, né? Não o mesmo, eu tô dizendo assim, que o ânimo do torcedor, ele varia muito, né? Então, e não generalizando, né? Não o torcedor comum, mas aqueles que acabam achando que o futebol é maior que a própria vida. Vamos ver ouvir o que o Lucas falou a respeito disso. A decisão de voltar para o Brasil não é muito simples, como eu falei, né? Passa por diversas questões, não apenas campo. E é claro que a gente pesa tudo isso, né? Mas, cara, eu não posso voltar para um clube pensando em coisas ruins, né? Eu quero pensar que as coisas vão sair bem, e acredito no potencial do elenco, acredito, né, no grupo. Mas é claro que no futebol a gente está sujeito a isso. A gente está sujeito a derrota, a gente está sujeito a momentos ruins, e graças a Deus hoje eu tenho uma rodagem boa, uma experiência boa para saber lidar com isso. Mas, cara, farei de tudo para que sejam momentos bons, né? Acho que o mais importante, claro que os resultados são fundamentais, mas acho que o mais importante é o que a gente faz para construir os resultados, né? Para alcançar os resultados. Então, atitude, entrega, né, empenho, acho que isso aí é o que garante um resultado legal. Então, da minha parte, isso não vai faltar, né? Entrega para o clube, empenho, né, raça, vontade, tudo isso. Isso não vai faltar. Então, é isso que eu coloco dentro de mim. Dar o meu melhor sempre, e o resultado é consequência disso. E para fechar, Lucas fala do desejo e da possibilidade de marcar um gol contra o Corinthians, porque na primeira passagem, quando foi revelado, ficou devendo um gol contra o Timão e tem como principal objetivo neste retorno, num primeiro momento, passar pelo Timão na Copa do Brasil e conquistar títulos pelo São Paulo. Cara, como eu falei, o objetivo nesse retorno é poder conquistar, poder ser campeão novamente. E eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil. O brasileiro, claro que o Botafogo está bem distante, mas tudo é possível. E acho que o mais importante é classificar. Claro, se eu puder fazer um gol, vai ser ainda mais especial. Mas farei de tudo para ajudar o time a conseguir essa classificação, né, e poder disputar essa final.
Tá aí, Lucas Moura, então, apresentado e quem sabe em campo domingo contra o Atlético Mineiro, 4 da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Gustavo Soler. Narração do Ulisses Costa, comentários de Alexandre Pretzel e o senhor Paulo do Vale nas reportagens para quem sabe a reestreia de Lucas com a 7 do Tricolor Paulista, e a gente já volta aqui nos Donos da Bola. Rede